Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, nossa, me pegou de um jeito. O nome é Desmascarando os Ídolos Modernos. É muito bom. E a premissa é, assim, simples, mas ao mesmo tempo explosiva. E se aqueles deuses antigos, sabe, as figuras que a gente lê nos livros de história, e se eles nunca foram embora de verdade? E se eles só, sei lá, trocaram os templos de pedra por sistemas de pensamento, por prioridades que governam a gente hoje? Silenciosamente. Exato. E o que eu achei mais fascinante é a jornada que o material propõe. Sim. A gente começa com ídolos bem concretos, quase físicos, que exigem performance, rituais, e aos poucos vai mergulhando, camada por camada. Até chegar naqueles que estão dentro da gente. Exatamente. E a missão aqui é entender a essência espiritual de cada um para ver como eles operam hoje. Perfeito, porque o fascinante é isso, é identificar os padrões. Quando a gente fala de Baal, Aserá, Moloque, Certo. a gente não está falando de mitologia distante. A gente está dando nome para tendências humanas que não mudam. A ansiedade por produzir, a busca por validação na imagem. A confiança em estruturas. Tudo isso são ecos desses cultos. A ideia é trazer esses fantasmas para a luz para a gente poder reconhecer. Perfeito. Então vamos começar essa jornada. O primeiro, e talvez o mais conhecido, Baal. Baal, o nome já diz tudo, né? Senhor, dono. E ele queria ser o dono de tudo. Historicamente, Baal era o deus cananeu da tempestade, da fertilidade. Então, para uma sociedade agrária, isso era tudo. Era tudo. Quem controlava a chuva, controlava a vida. Aquele confronto famoso do profeta Elias no Monte Carmelo Sei. não foi uma disputa teológica abstrata. Foi uma briga de poder. Quem é o verdadeiro dono da provisão? Quem manda a chuva? Pensando bem, para aquele povo, a chuva não era só clima. De jeito nenhum. Era o salário, era a comida na mesa, era a vida e a morte. O controle da chuva era o controle de tudo. Dá para imaginar o nível de ansiedade que isso gerava? Totalmente. E o culto a Baal explorava exatamente isso. Como assim? O culto era tipo transacional. Os rituais, que incluíam práticas bem pesadas, como a prostituição cultual, era uma tentativa de manipular a divindade. Uma barganha. Uma barganha. Como se dissessem, Baal, a gente faz nossa parte, agora faça a sua. A relação era baseada no medo da escassez. Então, a essência espiritual dele é essa. Ele queria tomar o lugar de Deus como o dono da confiança das pessoas. Uau, é incrível pensar nisso, porque essa pressão por números, por crescimento, por resultados visíveis. É o ar que a gente respira hoje no mundo corporativo, na cultura da produtividade. Mas eu me pergunto, dentro da igreja, onde em tese não deveria ser assim? Como essa lógica se infiltra? Ah, se infiltra o tempo todo. O espírito de Baal aparece sempre que o valor de uma pessoa ou de um ministério é medido só por métricas de desempenho. Me dá um exemplo. O pastor que não dorme porque o número de membros caiu. A equipe de louvor que se sente um fracasso se o vídeo não viraliza. O líder que se compara o tempo todo com o sucesso do outro. É a mesma lógica. A mesmíssima, só que com roupa nova. É a crença de que o favor de Deus depende da nossa performance. A lógica de Baal é brutal. Sua utilidade define seu valor. Se você não produz, não vale nada. Que pressão sufocante. É um ciclo sem fim. Mas essa pressão por performance de Baal é exaustiva. E aí o material mostra que existe outro tipo de ídolo que não opera pela pressão, pelo exato oposto. Pela sedução, certo. É aí que entra a Zerá. Exatamente. Se Baal é o chefe exigente, Aserá é a amante sedutora. Ela era a deusa da fertilidade, do prazer. E a chave para entender Aserá é que o culto a ela quase sempre se misturava com o culto ao Deus de Israel. Ah, então ela não pedia exclusividade. Não, ela se oferecia como um complemento. O culto dela não era sobre medo, era sobre atração. Sensualidade, apelo emocional. A essência dela é a sedução da adoração, a distorção da intimidade. Ela não quer te forçar, ela quer te encantar. Até que você não saiba mais a diferença. Exato, entre a adoração verdadeira e a busca por uma sensação prazerosa. Isso me soa terrivelmente familiar. A gente vive na era da imagem, da experiência, da estética. Como a gente vê a Zerá operando hoje, por exemplo, nas redes sociais? As redes sociais são o templo moderno de Aserá.
É a cultura da identidade editada. A gente não posta a vida real, a gente posta um recorte bonito da vida. Uhum. O valor não está no caráter, mas na aparência. A validação não vem de dentro, mas dos likes, do engajamento. A lógica dela é, se te olham, se te desejam, então você existe. É a validação pelo olhar do outro. E dentro da igreja, porque esse é o ponto mais sutil, né? O fato dela se misturar. É aí que fica perigoso. A será se manifesta quando a gente se vicia na atmosfera do culto. Quando as luzes, a fumaça, a qualidade do som A performance da banda. se tornam mais importantes que a verdade que está sendo cantada. Não que isso seja ruim, mas quando a busca pela experiência emocional passa por cima da busca pela presença real de Deus, a será está sorrindo no canto. O critério de um bom culto vira eu senti arrepio. Exato. E não é eu fui transformado pela verdade. Ela oferece uma intimidade falsa, baseada em sentimento, não em aliança. Nossa, isso é muito sutil. Então a gente saiu da pressão por fazer, que é Baal, e passou pela sedução por parecer, que é a Será. Isso. Mas com o próximo ídolo, Moloque, a coisa fica ainda mais sombria, ainda mais visceral. O material o associa ao sacrifício literal de crianças. Sim, é o ponto mais baixo da idolatria. Moloque era uma divindade cujo culto envolvia passar os filhos pelo fogo. É a forma mais extrema de devoção, né? É desesperador. É, sacrificar o próprio futuro para garantir alguma segurança no presente. A lógica era brutal. Se você quer uma grande bênção, precisa oferecer o sacrifício mais caro possível. E o que é mais precioso que um filho? Nada. A essência de Moloque é a troca da herança pela sobrevivência. É uma barganha desesperada, alimentada pelo pânico. Uau, isso é pesado. É desconfortável até de ouvir, porque nos força a olhar para as nossas próprias barganhas. O que a gente está disposto a colocar no altar para ter o que quer. Como uma mentalidade tão brutal se manifesta hoje. Os altares hoje são invisíveis, mas o sacrifício ainda é real. Pensa no executivo que perde todos os jogos de futebol do filho porque está sempre fechando um negócio inadiável. Entendi. Ele está na prática dizendo, meu futuro, minha segurança financeira, vale mais do que a sua formação. É um sacrifício, não com fogo, mas com ausência. O altar é a mesa do escritório e a oferta é o tempo que não volta mais. E isso também acontece na vida ministerial, o que é ainda mais trágico. Sem dúvida, o líder que viaja ao mundo pregando sobre família, mas os filhos mal o conhecem. A família que é sacrificada no altar da relevância. Quando o chamado destrói a própria casa. É Moloque sussurrando que os fins justificam os meios. Que você precisa entregar o que mais ama para garantir o futuro do seu propósito. A barganha dele é a mais cruel. Me dê o seu amanhã e eu te dou um pouco de segurança e status hoje. É a destruição da próxima geração em nome da ambição da geração atual. Exato. Depois de algo tão desesperado quanto Moloque, é quase natural buscar segurança em algo mais tangível, mais controlável. Mais sólido, né? Sim. O que nos leva direto a Dagon, certo? O deus da estrutura. Exatamente. Dagon era o deus principal dos filisteus, e o episódio chave para entendê-lo é quando eles capturam a Arca da Aliança. O símbolo da presença de Deus. Isso. E a colocam no templo de Dagon como um troféu. No dia seguinte, a estátua de Dagon está caída de bruços diante da arca. E eles a levantam. Eles a levantam. No outro dia, ela está lá de novo, caída com a cabeça e as mãos cortadas. Uma cena bem gráfica. E muito simbólica. A essência de Dagon é a confiança na estrutura, na força humana, na organização, acima da presença de Deus. Dagon é a mentalidade de que, se a gente tiver um método certo, o plano perfeito, a vitória é garantida. A presença de Deus vira um enfeite. Um amuleto da sorte, como os filisteus trataram a arca. Mas peraí, organização e estratégia não são coisas boas? Uma igreja bem administrada, que tem um bom planejamento, isso não é positivo? Onde que a gente cruza a linha e entra no território de Dagon? Essa pergunta de $1 milhão. A linha é cruzada no momento em que a nossa confiança migra da presença para o método. Entendi.
A organização é uma ferramenta ótima, mas vira um ídolo quando a gente acredita que ela por si só pode produzir o que só o Espírito de Deus pode fazer. Quando a reunião de planejamento vira mais importante que a de oração. Exatamente. Ou quando uma igreja copiou o modelo de sucesso de outra, achando que a fórmula vai funcionar sem buscar a direção de Deus. É quando, diante de um resultado incrível, o crédito vai para a nossa equipe genial e Deus recebe no máximo uma nota de rodapé. Entendi. Então, o problema não é ter a estrutura. O problema é quando a gente começa a se curvar para ela. Perfeito. A voz de Dagon é aquela que diz: nosso plano é bom demais para falhar. A presença divina é um bônus, não uma necessidade. É a arrogância da autossuficiência disfarçada de boa administração. E depois de tudo isso, de deuses da performance, da imagem, do sacrifício, da estrutura, o ponto que mais me impactou no material foi quando ele vira o espelho para dentro. Assim, Ele fala de um conceito em Ezequiel 14 que muda tudo, que é o nível final dessa jornada. Os ídolos do coração. Para mim, esse foi o ponto de virada da análise. com certeza. Porque aqui a idolatria se torna invisível. Em Ezequiel 14, Deus fala com o profeta sobre os anciãos de Israel. Por fora, eles eram perfeitos. Certo. Frequentavam o templo, faziam sacrifícios, toda a aparência de piedade. Mas Deus diz a Ezequiel: eles ergueram ídolos em seus corações. Não tem estátua, não tem templo externo. Nada. O altar está no centro da vontade, das decisões, dos afetos. Então quer dizer que dá para ser crente de carteirinha, fazer tudo certinho por fora, mas no fundo o coração cede outro dono? É precisamente isso. Esta é a forma mais sofisticada e perigosa de idolatria. Esses ídolos internos não exigem rituais. O que eles exigem? Lealdade silenciosa. Eles demandam que certas áreas do nosso coração permaneçam intocadas. Aquela ambição secreta, aquele pecado de estimação, aquele ressentimento que a gente se recusa a abandonar. Aquele desejo de controle. Exato. A essência aqui é a substituição do governo de Deus pelo governo do desejo próprio. A gente até consulta a Deus, mas só para validar uma decisão que o nosso ídolo do coração já tomou. É como ter uma sala do trono no coração, mas com um trono ocupado por nós mesmos. E Deus é convidado a sentar numa cadeira no canto. Perfeita imagem. E todos os outros ídolos que a gente discutiu são, na verdade, manifestações externas desses ídolos internos. Faz sentido. A pessoa cujo ídolo do coração é a segurança vai construir um altar para Baal. Aquela cujo ídolo é a aceitação vai se curvar para Zerá. O coração que idolatra o controle vai construir um templo para Dagon. Eles nascem todos nesse lugar secreto. E a voz deles deve ser a mais sutil de todas. É a idolatria que se parece com piedade. Ela sussurra: claro, adore a Deus publicamente, desde que, no privado, o trono continue sendo seu. Que jornada! Ao final, o que tudo isso significa? A gente passou por Baal e a performance, Aserá e a imagem, Moloque e o sacrifício, Dagon e a estrutura, até chegar nesses altares que a gente constrói dentro de nós. Como a gente amarra tudo isso? Se a gente conectar todos os pontos, o material sugere que a idolatria, na sua raiz, é sempre uma questão de confiança e senhorio. Explica melhor. A pergunta fundamental que ecoa através de todos esses exemplos é: onde ou em quem nós realmente depositamos a nossa segurança, nossa identidade e nossa esperança? Onde está o nosso tesouro? Certo. Baal, Aserá, Moloque são apenas nomes antigos para as respostas erradas que a humanidade continua dando a essa pergunta. E o que fica claro é que cada um deles abre, no fundo, uma projeção de um desejo muito humano, né? O desejo por controle, por prazer, por segurança, por reconhecimento. Exatamente. Eles são a externalização de algo que já existe dentro da gente. Nós criamos deuses à nossa imagem e semelhança. Deuses que servem aos nossos apetites e medos mais profundos. Eles são, em última instância, reflexos do nosso próprio eu. Isso. O que nos deixa com um pensamento final para explorar por conta própria. Se todo ídolo é, em última instância, uma exteriorização de um desejo do eu, o que acontece quando o próprio eu, a nossa autonomia, os nossos desejos, a nossa vontade, se torna o principal objeto de adoração, o lugar alto definitivo?